Muito bem, passamos então à nossa terceira conferência deste congresso, subordinada ao tema O Humano e o Pós-Humano. Convidamos para abordar esta temática o professor Dr. João Duque, a quem muito agradecemos a disponibilidade de estar aqui hoje, e é com muita alegria que o recebemos, e a disponibilidade de nos deixar as suas perspectivas sobre este tema. Poderão conhecer o vastíssimo currículo do professor Dr. João Duque através da app do Congresso, como já expliquei de manhã. Refiro apenas que João Duque é professor catedrático da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa e que tem várias publicações sobre teologia, filosofia e religião na modernidade tardia. Mais uma vez, muito obrigada, Sr. Professor, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. Estamos expectantes por ouvi-lo, pelo que lhe passo de imediato a palavra. Boa tarde, então, a todas e a todos. Muito obrigado pelo acolhimento, pela apresentação e também pelo convite e pela oportunidade de conversarmos um pouco sobre temas atuais. Devo começar por dizer que não tenho culpa nenhuma em falar a esta hora, foi a hora que me colocaram. Não é uma hora propriamente pós-humana, mas desumana ou inumana é capaz de ser. Paciência. Resistiremos, a começar por mim, que espero resistir à hora. É minha intenção situar-me suficientemente no debate atual, precisamente evocado no título, da relação entre o humano e o pós-humano, ou as considerações sobre o humano nas condições do pós-humanismo contemporâneo. Apresentarei de forma muito sintética, diríamos, aquilo que me parecem ser os núcleos principais desse debate, sem aprofundar muito. Se tivermos tempo que vamos ter para, enfim, algum debate, depois poderemos eventualmente aprofundar um pouco alguns temas, embora os temas de si sejam suficientemente complexos para precisar, enfim, um aprofundamento depois muito mais vasto. Tentarei depois, desta parte, diríamos, mais descritiva, e relativamente simples, levantar algumas questões ou levantar algumas possibilidades de consequências deste debate sobre o processo educativo, nomeadamente até sobre os projetos educativos, no contexto inclusivamente da escola. Claro, são sugestões muito limitadas, algumas só, outras se poderão depois levantar e algumas poderão ser eventualmente discutíveis, como certamente serão, mas estamos aqui precisamente para debater um pouco. Tentarei cumprir os seus 40 minutos, por aí, no máximo dos máximos, ou nem isso, talvez menos, para depois podermos conversar mais. Aliás, eu pessoalmente sou mais interessado no debate que se possa levantar, até porque este tema é um tema não frequentemente tratado nos nossos ambientes e é um tema importantíssimo nos debates contemporâneos, culturalmente depois também, até devido à questão da inteligência artificial, que entretanto está a penetrar nos nossos cotidianos. Muito bem. Entro, enfim, diretamente na questão. Portanto, o debate contemporâneo sobre aquilo que nós chamamos o pós-humano, ou o pós-humanismo, coloca em causa, diríamos, esta é a definição mais básica desse debate, coloca em causa o lugar atribuído até agora, ou pelo menos em certas circunstâncias culturais, isso já discutiremos depois, ao ser humano no conjunto da realidade. Chegando mesmo a questionar a sua sobrevivência. Primeiro, a sua sobrevivência relativamente ao que está a acontecer e depois o interesse da sua sobrevivência, que é um aspecto muito importante de uma componente do debate pós-humano. Ou seja, que se encaminhará para o não interesse no futuro da humanidade propriamente. Já é a altura de darmos lugar, eventualmente, a outra espécie, porque esta espécie já provou ser suficientemente prejudicial ao planeta. Isto nada de novo, já Nietzsche tinha levantado estas questões há muito tempo. E com alguma razão, diga-se de passagem. Depois discutiremos se a tinha toda ou não tinha toda. Para ser organizado, de facto, no discurso, mesmo dos especialistas sobre a questão do pós-humanismo, existe alguma confusão de conceitos, de nomenclatura, o que é normal, estamos no calor do debate, como é evidente, e, sobretudo, não se estabelece suficiente diferença
entre duas grandes tendências do debate pós-humano, que eu gostava de deixar aqui claras, porque, em rigor, não digo que sejam tendências completamente contrárias, mas bastante divergentes em alguns aspectos. E nós também, eu falarei sempre, como é normal, e desde já declaro isso, a partir de uma perspectiva do que poderíamos considerar antropologia bíblica, ou bíblico-cristã, que na prática, quer queiramos, quer não, é a nossa matriz antropológica ocidental, no geral, independentemente de crença ou não crença. E, claro, falarei sempre a partir dessa perspectiva, e a avaliação que podemos fazer a partir dessa perspectiva é bastante diferente numa tendência do pós-humanismo e noutra tendência do pós-humanismo. Diríamos, as duas principais orientações é o que chamaríamos, e que alguns teóricos chamam pós-humanismo crítico, já explicarei o que é, e o pós-humanismo tecnológico, ou que outros consideram mais adequadamente qualificado de transhumanismo, que é um nome que nós também ouvimos circular por aí frequentemente. Portanto, distinguiria entre pós-humanismo crítico, já explicarei o que é, e transhumanismo. Eu prefiro esta nomenclatura em vez de pós-humanismo tecnológico, que confundo com o outro pós-humanismo. Claro que, desde já digo, o pós-humanismo crítico, como vamos analisar, em rigor, só até certo ponto coincide com a defesa do pós-humano, do não-humano. O pós-humanismo crítico, precisamente por ser crítico, orienta-se, em certa medida, até mais para o passado, ou seja, para a crítica a um determinado perfil, não do humano, embora em parte também, mas sobretudo de um humanismo. É a crítica a um humanismo. É uma posição cultural, em geral, mas muito filosófica, muito baseada em filosofias, que coloca em causa, essencialmente, o ideal de ser humano construído por aquilo a que chamamos modernidade. Quem está por dentro destas discussões já sabe que eu estou a utilizar conceitos muito gordos e a pressupor que eles são unívocos. A modernidade tem muitos significados, este só para me proteger, enfim, gente que esteja mais por dentro, eu utilizo-os aqui de forma relativamente unívocos, mas isto pode significar muitas coisas. Mas, enfim, há um certo ideal de ser humano que o humanismo moderno constituiu, ou construiu, e esse ideal de ser humano é que é colocado em causa pelo pós-humanismo crítico. Esse ideal de humano e de humanismo na modernidade partia de alguns pressupostos que são pressupostos filosóficos também, mas rigorosamente culturais, antropológicos, políticos até, que é baseado muito, antes de mais, na separação entre sujeito e objeto. Significa, nós, humanos, somos os únicos sujeitos do planeta. O resto é tudo objetos. E tratamos o resto do mundo como objetos à disposição dos sujeitos. Nós somos sujeitos da história, somos sujeitos do conhecimento e conhecemos objetos exterior a nós. Claro, como sabemos, esta consideração do resto do mundo, fora do humano, como objetos, contaminou a nossa relação aos outros humanos também, porque tendencialmente passamos a tratar os outros humanos também como objetos de nós sujeitos, e isso depois levou a uma posição subjetiva no sentido mais até individual. Ou então, outras partes do globo, porque este ideal de sujeito humano moderno é um ideal claramente eurocêntrico, ou seja, construído a partir do perfil de humano europeu. E, como nós sabemos, no trajeto da colonização, aconteceu muitas vezes este sujeito da história considerar que os outros, nem mesmo os humanos, não são sujeitos da história. São objetos do sujeito de história europeu colonizador. Por exemplo, uma das relações. Mas a questão alarga-se, não precisamos sair para fora da Europa, ou seja, nas nossas relações interhumanas também, a propriedade de uns sobre os outros, etc. Bom, este é um aspecto importante que é questionado pelo pós-humanismo crítico. Entre pessoas e coisas, alguns centram-se mais aí, entre cultura e natureza, sobretudo os atuais movimentos ecológicos mais profundos, ligados mais à chamada ecologia profunda, ou a deep ecology, defendem, ou melhor, criticam esta posição
exageradamente binária entre a cultura de que nós somos sujeitos e que é a produção dos seres humanos e que constitui um mundo à parte e a natureza fora disso. Claro, com as consequências também da primazia do humano, da cultura, do sujeito sobre o não humano, a natureza, etc. Reduzido por isso ao objeto e a propriedade do sujeito. A crítica pós-humanista a este humanismo concentra-se aqui. E, portanto, a única coisa que coloca em questão é um certo perfil de sujeito humano e um certo perfil de humanismo. Claro, em grande parte identificando todo o humanismo com este perfil do humanismo. E, portanto, ao criticar isto, criticando o denominado antropocentrismo, a centralidade do humano no conjunto do mundo, não é? Equivale todos os humanismos a esta posição de centralidade humana relativamente ao resto do mundo, ao que nós chamaríamos antropocentrismo radical, antropocentrismo propriamente dito. Acusando, inclusivamente, já que estamos em contexto cristão e católico, acusando a nossa tradição cristã e bíblica de ser a grande responsável por isso. A começar pelos textos do Gênesis, que nos manda subjugar a natureza, dominar a natureza, de forma até bastante agressiva, é certo, e concentrando-se nessa interpretação, e, portanto, considerando que na prática são as nossas raízes hebraico-cristãs que levaram a cultura ocidental a construir este perfil de ideal de ser humano, senhor da natureza e proprietário da realidade exterior a si, como a consequência inevitável desta tradição hebraico-cristã. O Papa Francisco, por exemplo, na Laudato Si, chama a atenção que essa é uma interpretação incorreta, de facto, dos textos da Escritura, e, de facto, tem razão, não é por ser Papa, tem razão, porque também, enfim, grande parte dos exegetas, assim, tira a mesma conclusão, mas isso não vale de muito, porque, de facto, muitas vezes foi interpretado assim na história. E o problema é que os efeitos históricos dessa interpretação, que tira uma conclusão de apropriação da natureza, legitimamente pela parte do humano como senhor da natureza, aconteceram. E aconteceram, enfim, nesta tradição hebraico-cristã, que queramos que não. Não é inevitável, não tem que ser assim, mas de facto aconteceu, isso temos que reconhecer que aconteceu na história. Que isso tenha sido simplesmente provocado pela tradição bíblica e cristã, parece-me duvidoso. Outros fatores terão certamente existido, como aliás os estudos sobre a modernidade têm revelado, enfim, recuperações de paradigmas antigos de outras fontes, não propriamente hebraico-cristãs. Não interessa muito para aqui esta discussão, a não ser que depois no debate venha a caso. Portanto, esta posição crítica equivale àquilo que certos filósofos, a começar no Foucault, chamou a morte do humano, ou a morte do homem por comparação com a morte de Deus. Portanto, há o problema da morte de Deus na modernidade, o desaparecimento da referência a Deus, pelo menos na perspectiva cultural, o impacto do fator Deus no âmbito cultural, que pretensamente terá sido substituído precisamente pelo ser humano, o Senhor agora absoluto, mas afinal esse Senhor agora absoluto foi uma construção ilusória que nós elaboramos ao longo da humanidade. Vimos também algumas consequências altamente problemáticas, das que eu referi algumas, dessa posição, diríamos, autodivinizante do ser humano. Logo, esta crítica coincide precisamente com, diríamos, agora a morte dessa divinização do ser humano e, portanto, desse ideal de ser humano. Ok, alguns crentes poderão dizer, ok, reconheceu-se finalmente que a substituição de Deus pelo ser humano não era vantajosa. Não nos iludamos muito, porque tendencialmente, como vamos ver, esta substituição não é propriamente o regresso à referência a Deus, em grande parte dos casos, ou se é o regresso à referência a uma dimensão divina ou espiritual, é tudo muito difuso nesse contexto. Isso levar-me-á depois, diríamos, a uma leitura crítica também desta posição. Até aqui, diríamos, podemos estar de acordo, em certa medida. Ou seja, a nossa tradição hebraico-cristã, a partir de uma leitura diferente do Gênesis, nomeadamente, e a partir de uma leitura diferente da antropologia bíblica, também não assume este ideal de ser humano desenvolvido pela modernidade, claramente. Em alguns casos, até sempre se opôs
às vezes, enfim, por conflitos mais políticos, fosse o que fosse, sempre se opôs a esta divinização do ser humano realizada ao longo da modernidade. O transhumanismo é aquele com que nós normalmente identificamos mais o debate do pós-humano. Isto que eu acabei de dizer não circula muito, diríamos assim, nos discursos mediáticos e culturais relativamente ao debate do pós-humano. O transhumanismo é o mais frequente, porque é o que se aplica depois, sobretudo, às transformações tecnológicas. É uma posição, em grande parte, as posições mais radicais do transhumanismo são utópicas, ou seja, enfim, imaginam um futuro possível. Não sei se serão utópicas, já se verá com o evoluir das coisas, se terão lugar ou não terão lugar mesmo, que pretende que o melhoramento tecnológico do humano, já a ser realizado, isso é indiscutível, o que está a acontecer aqui é melhoramento tecnológico do humano. Eu estou a comunicar com vocês completamente apoiado em tecnologia. Apoio a minha memória em tecnologia, vocês estão a acompanhar com tecnologia, estão-me a ouvir à custa da tecnologia, etc. Portanto, o ser humano melhorado, eu estou a conseguir vê-los a partir de próteses também, porque senão já só veria assim umas coisas mais ou menos turvas. Para já ainda não preciso de outras próteses para vos ouvir depois, não sei, alguns de vocês já precisam, estas são as próteses mais habituais, mas outras virão. Coordenamos o tempo com outras próteses, etc. Portanto, sejam mais inseridas no organismo, sejam mais, que as que utilizamos mais atualmente, ao redor de nós. Tenho aqui qualquer coisa no bolso que hoje já não é bem um apêndice, já é um órgão necessário ao ser humano, etc. Portanto, tudo isso é o que está, de facto, a acontecer. Isso está a provocar o melhoramento do humano relativamente a certas capacidades, indiscutivelmente. Qual que é isto? Depois já vamos discutir. É certo que este melhoramento piora outras capacidades. Até é capaz de piorar as mesmas, mas nós temos-las. Ou seja, eu não precisei de fixar isto tudo que estou a dizer. Podia tê-lo feito, já houve tempos em que conseguia, agora já não consigo fixar. E, portanto, estar aqui simplesmente sem olhar para nada e dizer isto tudo de princípio ao fim. Já desisti. E desisti também porque não preciso. Poderia dizer, bom, com isto perdi as minhas qualidades, porque eu podia manter-me até bastante mais tarde a conseguir memorizar isso tudo. E eu pergunto, mas qual é o interesse disso se eu basta olhar para aqui e tenho isto tudo aqui como recurso? Aliás, muito mais. Eu depois já não conseguia meter um conjunto de elementos que temos, GPS para aqui, etc., que são absolutamente desnecessários. É claro que nós com isso teríamos nós, significa o nosso corpo, que agora já é um bocado difícil dizer onde é que para o nosso corpo. Porque isto aqui já são apêndices do corpo, portanto já não sei se é corpo, se não é corpo, mas teríamos no nosso corpo certas capacidades que agora estamos a delegar. De facto, vamos perdê-las. Isto acontece com os nossos alunos, a geração seguinte, etc. Mas é assim, mas nós temos-las na mesma. Simplesmente temos-las delegadas. Se um dia desaparecer isso tudo, é problemático. Isso é verdade. Mas e se não desaparecer? Temos-las aí e elas funcionam. E para nós o que nos interessa é que elas funcionem. Me interessa a mim ter uma excelente memória, se não para a utilizar. Se eu a posso utilizar por outro meio, não há problema absolutamente nenhum. Portanto, agora, as posições utópicas dizem isto levar-nos já a tal ponto de que vai surgir uma espécie superior, já não humana. Por isso se fala em transhumano. É claro que o conceito de transhumano depende do conceito de humano. Até onde é que nos manteremos humanos quando passaremos a ser não humanos, transhumanos? O transhumano ainda é humano? É uma discussão que se pode ter. Vale o que vale, também não é uma discussão assim propriamente importante. Será uma outra espécie. Claro que se for completamente transferida, e esse é um tópico importante, ou seja, se deixarmos de existir enquanto corpos, desaparecer a raça humana fisicamente, o que fica do humano? Fica a informação do humano em suportes tecnológicos. E, portanto, nesse sentido, aí seria a transferência para uma outra espécie, porque ainda continuamos a vincular o conceito de humano à existência como corpo. Embora já nem todos vinculem a existência do humano
o conceito de humano à existência como corpo. E, nesse caso, continuaria a ser a humanidade simplesmente na informação transferida para suportes tecnológicos. Isto parece tudo ainda muito utópico, mas olhem que não é assim tanto. Ou seja, considera-se precisamente que o incentivo ao desenvolvimento da inteligência artificial não levará propriamente à construção de uma inteligência, numa espécie de espécie, alternativa ao ser humano, mas dará a hipótese de transferirmos aquilo que é a humanidade na sua dimensão de conhecimento, de informação, etc., transferirmos-la precisamente para essa nova forma de inteligência, potenciada a níveis que nós nem podemos imaginar, nós como humanos, e, portanto, seguirá essa inteligência, que nós só dizemos que é artificial porque tem suportes tecnológicos, mas em rigor já é um bocado difícil de qualificar em rigor como artificial. Isso seria, diríamos, o transhumanismo final total, uma espécie de equivalente àquilo que o Kurzweil chama a tal singularidade, ou seja, atingiremos um momento em que existirá simplesmente essa inteligência total, sem corpos humanos, em suportes simplesmente tecnológicos. Alguns dirão melhor, porque nós, estes humanos, com os corpos, primeiro, estamos vinculados ao corpo, isso é-nos bastante inconveniente para nós humanos, e depois também é precisamente esta vinculação que levanta todos os problemas daquilo que o humano tem feito. Essa inteligência futura será provavelmente bastante mais inteligente do que nós, não só nos cálculos, mas nas decisões que vai tomar. E sendo mais inteligente do que nós nas decisões que vai tomar melhores decisões para o planeta, para os outros, etc. Será assim uma espécie de paraíso na Terra, já realizado por esse nível de inteligência. E só enveredo por este lado, porque a dimensão da biotecnologia, por exemplo, está a seguir outro caminho. Até parece um bocadinho contrário a este, não é propriamente, que é investir nas células humanas, tentando impedir o envelhecimento das células humanas, com êxito. Com êxito. E é assim, teoricamente, se conseguirem impedir o envelhecimento de todas as minhas células, eu não morro. Nem envelheço. Pois tem que se decidir mais ou menos a idade em que se para. E isso não vai ser muito, enfim, diríamos, consensual para toda a gente. Mas pronto, teoricamente é possível, não sei se já. Bom, depois outra questão é se é conveniente, se não é conveniente, isso já é outra discussão que entra na nossa questão antropológica. Portanto, eu diria que esta é, assim, em síntese muito sintética, os ideais transhumanos contemporâneos. Que, claro, isto soa ainda muito utópico, isto está já a ter efeito sobre nós, sobretudo nestes usos cotidianos, de que nós não nos apercebemos e que nós consideramos que ainda controlamos, à semelhança do humano moderno, ainda controlamos a realidade toda fortemente porque somos o centro do mundo. Em rigor já não controlamos, em rigor já não somos o centro do mundo, porque já estamos imersos, diríamos, nesta dinâmica toda, sobretudo na dinâmica tecnológica. Bom, avaliação crítica das soluções. A solução pós-humanista crítico é uma solução tendencialmente monista, eu já vou explicar isso um bocadinho melhor, e que, quanto a mim, tem uma vantagem interessante. É uma posição muito atenta à condição real e encarnada do ser humano, ou seja, nós, de facto, não somos sujeitos fora da realidade da natureza, nós somos sujeitos vinculados a tudo, é verdade. É verdade. Estamos aqui porque respiramos ar e o ar não é nós. Nós próprios, internamente, o nosso organismo, é uma boa percentagem, não nós. São bactérias. A bactéria que está aqui dentro é eu ou é um organismo autónomo relativamente a mim? Se é um organismo autónomo relativamente a mim, eu sou feito de não-eus, muitos também, mesmo do ponto de vista biológico. E isto tudo articulado também na noção de pessoa. Cada pessoa, que é cada um de nós, é, como nós sabemos, um leque intenso de relações. Relações biológicas, relações físicas, relações sociais, etc.
e todo o leque de relações. Portanto, essa pretensão de sermos sujeitos perante a realidade é uma posição relativamente ilusória que nós construímos. Nós somos sujeitos na realidade e com a realidade. E isso torna-nos, além do mais, profundamente dependentes de todas as outras realidades. Somos dependentes do planeta, onde existimos, somos dependentes de tudo aquilo que existe no planeta, sem dúvida, e somos dependentes uns dos outros, para encurtar, para não ver todas essas dependências. Portanto, a aceitação desta vulnerabilidade do humano e desta constituição absolutamente relacional do humano é uma das coisas interessantes para que este pós-humanismo chame a atenção. Não somos sujeitos perante a realidade, somos sujeitos na realidade. Incluindo as coisas, incluindo a superação de um dualismo, se for dualismo mesmo, crasso, alternativo, entre natureza e cultura, como nós sabemos. Aliás, muitos dos nossos debates antropológicos, às vezes, concentram-se aí. Pomos de um lado natureza, pomos de um lado cultura, aquilo é natural, aquilo é cultural, o que é natural, o que é que não é cultural. Acabam por ser debates muito artificiais, porque, em rigor, nós não podemos separar a bisturi o que é natural nem o que é cultural. Tradicionalmente, nós dizemos na antropologia que o ser humano é naturalmente cultural e culturalmente natural. Portanto, estando tudo em simbiose. E isto também na ligação profunda ao resto que nos envolve. O problema desta solução, na minha perspectiva, que considero ser, em princípio, a perspectiva de uma tradição antropológica ocidental e bíblica, é a tendência para isso a anular a diferença entre o ser humano e o não humano, mas também a tendência a anular todo tipo de diferenças, em última instância. Ou seja, o que é que revela esta nossa imersão no tudo? É o facto de, em rigor, existir uma realidade única, uma espécie de alma universal, por isso se chama monista. Alguns diriam uma realidade divina, que é isto tudo, envolvente, aí entrávamos num panteísmo já mais afirmado. Portanto, há uma única realidade e o humano é um elemento no meio dessa realidade. Aliás, o humano, em algumas posições mais radicais, nem sequer é um elemento, é um lugar de passagem. Há uma espécie de fluxo, seja de energia, seja da vida. Estas tendências pós-humanistas acentuam muito a realidade da vida. A vida é uma espécie de, sei lá o quê, é uma entidade, não é bem uma entidade, é uma espécie de energia que flui em todos os seres vivos e nós somos um lugar de passagem dessa vida, cada um de nós, como são os outros seres vivos todos. E, portanto, por que razão havíamos de ter nós um estatuto especial no meio disso? Esta consciência de fusão no todo. Os pensadores orientados para isso assumem claramente que a sua posição é uma posição monista. A realidade é uma só, nós somos todos energia transformada em massa, em certas circunstâncias, o que faz os átomos todos iguais, enfim, de contas uns aos outros, mais ou menos. Somos organizações moleculares diferentes, mas na base somos a mesma coisa e, portanto, não há diferença essencial entre mim, este microfone, o ar que está aqui, qualquer animal ali, aquelas plantas, é tudo só extensão, em última instância, de matéria no ciclo da qual nós nos encontramos. Com a anulação, não só da diferença de tudo, uma planta não é um animal, um animal não é uma planta, um gato não é um cão, etc, etc. Estas diferenciações, diz a tradição budista, são verdades aparentes e, portanto, são simplesmente distinções aparentes, em realidade não são existentes. Bom, não vou, enfim, explorar muito mais isso. A antropologia da tradição bíblica tem tendência a acentuar, relativamente ao ser humano, a unicidade e irrepetibilidade de cada ser humano. Mas é sim, unicidade e irrepetibilidade de cada gato, de cada cão, de cada flor, de cada objeto também. E isso salvaguardando a sua diferença. Uma diferença que depois se constitui, evidentemente, na relação disto tudo, mas salvaguardando essa unicidade. E isso depois vai constituir a base para a própria noção de pessoa enquanto sujeito livre. Eu, pessoalmente, enfim, naquilo que tenho refletido nos últimos tempos, considero que no meio disto, a única coisa que nos distingue verdadeiramente do resto da realidade é a nossa liberdade, ou seja, a capacidade de decidir livremente. Um cão não tem, eventualmente, capacidade de decidir livremente, mesmo que possa parecer.
O teste é sempre eu pensar que a liberdade está vinculada necessariamente à responsabilidade, e eu não posso pedir responsabilidades a um cão por aquilo que ele faz. Posso pedir responsabilidade a um humano. E se peço responsabilidades a um humano, é o sujeito no conjunto da natureza que pode assumir responsabilidade pela natureza. E por ele próprio. E pelo outro. Os outros, evidentemente, que fazem coisas semelhantes. A mãe cadela cuida dos seus filhos também. Mas é um nível diferente do nível da responsabilidade e um nível diferente do nível da liberdade. Ok, está em discussão. Está em discussão. Outros preferem a criatividade. Já iremos depois para o transhumanismo a propósito disso. Esta discussão da distinção do humano estabelece-se aqui relativamente ao resto do mundo, à natureza. No transhumanismo, essa distinção discute-se mais na relação à máquina. O que é que nos distingue da inteligência artificial, por exemplo? Que é inteligente. Depende da definição da inteligência, evidentemente. Mas diz-se de inteligência artificial porque não terá certas características do humano, cujas características não sejam só ser inteligência. A tendência do transhumanismo, como já ficou claro anteriormente, é uma tendência gnóstica. Se a outra era monista, esta é gnóstica neste sentido. Chamamos ao gnosticismo aquela tendência que considera a vinculação à matéria e ao corpo humano como supérflua, até má, e, portanto, a salvação do humano espiritual reside na libertação relativamente a essa vinculação, nomeadamente relativamente ao corpo. E, portanto, se um dia conseguirmos extrair dos nossos corpos a pura inteligência e a informação e transferi-la para uma base tecnológica, porque alguma base tem que ter, libertámos-nos da vinculação ao corpo, à humanidade. E isso, na prática, é aquilo com que sonharam todos os gnosticismos, porque o nosso corpo, enfim, é sinónimo da nossa vinculação ao espaço e ao tempo. Estamos aqui, não podemos estar noutro lugar, neste momento não podemos estar noutro, isso às vezes custa-nos, envelhece, morre e, portanto, é sinal de toda a vulnerabilidade do humano, está aí vinculado ao corpo. Se o transhumano é um humano, não, humano já não humano, não vulnerável, a forma de conseguir libertá-lo dessa vulnerabilidade é libertá-lo do corpo, basicamente. Da vinculação ao corpo. Isto assim de forma bastante simplista, mas é, de facto. Claro, isso conseguir-se-á, de facto, com essa super-inteligência. Isto é altamente problemático para uma antropologia que nos vincula ao corpo e que nos vincula à vulnerabilidade, ao não sermos como deuses e nem sequer desejarmos ser como deuses. Ou seja, não devermos desejar ser como deuses. Em primeiro lugar, e que cruza com uma questão do desejo humano, ou seja, em última instância, esta discussão antropológica toca com dois aspectos, ou um só. Tudo isto é possível. Tudo isto é desejável? Até que ponto? É-nos permitido, eticamente até, desejar isto? Até que ponto? Sobretudo na componente do transhumanismo. A transformação tecnológica do ser humano é possível, em grande parte dos casos é boa, senão eu não via, e assim vejo. Não vejo mal nenhum nisto. Toda a questão é, até onde é que devemos desejar transformar isso, e será que devemos desejar? Primeiro, já pelos efeitos sociais. Esta tecnologia é cara, uma parte da humanidade vai ter acesso, vai ter absoluto poder sobre outra parte da humanidade que não vai ter acesso, pelo menos logo, de imediato. Isso vai ter impactos sociais certamente fortes. E depois, a seguinte e nós seremos capazes disto e daquilo e daquele outro, e nos libertaremos da nossa vulnerabilidade, e o que vai acontecer connosco, será isso desejável? E aqui estamos num nível de opções. É legítimo dizer que sim, andemos para a frente. E quanto mais conseguirmos fazer, melhor. E criamos a imagem do ser humano todo-poderoso que vamos construindo. Ou não. Ou até situar a principal fonte do problema do mal aí. Na tradição bíblica, o pecado é precisamente querermos ser como deuses. Porquê? Porque o nosso desejo de ser como deuses e a pretensão de sermos é que origina todo o mal. A destruição do outro, a destruição do mundo, a destruição de nós próprios, resulta precisamente dessa prepotência desadequada à nossa condição.
E aqui começamos a discutir, no fim de contas, o que é a condição humana e se esta vinculação à vulnerabilidade tornada presente no corpo tem que fazer parte da condição humana. Não só tem que fazer, é desejável que faça para que nós sejamos simplesmente humanos. E ao ser simplesmente humanos, sejamos felizmente humanos. Porque a salvação do humano não está em transformarmos-nos nessa outra coisa completamente prepotente. E isso é um discurso já claramente de opção, até crente, e portanto entraríamos até num discurso mais tipicamente teológico e até filosófico. A questão, que é que isto tem a ver com a questão educativa? Não tem a ver, acho eu, sobretudo, com colocar os nossos estudantes ao corrente destas discussões, também, eventualmente. O debate das diversas antropologias que estão aqui, sem dúvida, em confronto, por mais confluências que possa haver, por mais pontos em comum que possamos ter, também há pontos divergentes, isso sim, certamente será interessante. Eu sigo nas minhas propostas aqui um outro caminho, que é um caminho mais prático, ou seja, um caminho mais de aplicação no próprio contexto educativo global e não tanto nos conteúdos a debater com os alunos, que nós chamaríamos de conteúdos curriculares propriamente. Primeiro, a centralidade da pessoa leva-nos à grande questão. Que pessoa? A pessoa do sujeito moderno senhor do mundo? Ou a pessoa do sujeito vulnerável, consciente de que é corpo vinculado ao seu corpo e consciente que na sua corporeidade é um sujeito de relações, relações ao planeta, relações à natureza, relações aos outros humanos. E esta consciência de se ser aquilo que se há no corpo não se ganha só intelectualmente e através de currícula. Ganha-se num contexto geral e educativo, que, por exemplo, coloca em questão uma certa tendência educativa de que nós temos padecido, que é a ideia de que devemos preparar seres humanos vencedores, seres humanos senhores do mundo, afirmadores de si, com elevada autoestima, que psiquicamente até é interessante, mas pode ter o seu reverso da medalha. Ou seja, não será que o perfil... E note-se, e aqui estamos até a falar em escolas muito específicas, escolas que tendencialmente possuem um certo segmento da população, cuja tentação da afirmação do sujeito vitorioso, do sujeito vencedor na vida, se torna a força de tudo. Com consequências psíquicas estão mais que identificadas, das frustrações dos sujeitos que não conseguem isso, dos efeitos psíquicos dessa pressão, como é lógico. Aqui há um problema antropológico de fundo. Quem somos nós? O sujeito senhor do mundo? O ideal de humano que estamos a construir é o ideal do humano senhor do mundo, dono do mundo, ou o ideal do humano reconciliado com as suas vulnerabilidades e, por isso, também sensível e atento às vulnerabilidades dos outros, não só dos outros humanos, mas do resto que o envolve. Esta sensibilidade à vulnerabilidade só se consegue em sujeitos eles próprios vulneráveis, conscientes da sua vulnerabilidade e que vivem bem com a sua vulnerabilidade. Diria o Nietzsche, claramente, sujeitos fortes são aqueles que convivem bem com todas as suas vulnerabilidades. Sujeitos ressentidos são aqueles que ficam ressentidos com as suas vulnerabilidades porque desejavam ser sujeitos perfeitos e não conseguem ser. E por isso depois são ressentidos relativamente àqueles que parecem mais perfeitos. Isto é uma dinâmica sui generis nos processos educativos, mesmo nas relações depois entre os sujeitos nas turmas. Depois, sobretudo relativamente ao transhumanismo, ou seja, ao lado da máquina, o que nos distingue verdadeiramente agora das inteligências artificiais. Ou seja, há uma grande componente da nossa formação técnica, intelectual em todos os níveis, que se vai tornar cada vez mais supérflua. Porque nós temos as máquinas a fazer. Os professores de matemática já sabem isso muito bem. Ou seja, há capacidades que nós tínhamos que ter antes, que não precisamos ter agora, porque temos a calculadora ao lado que faz. Não usar calculadora. Não adianta enverdar por aí. Quer dizer, os suportes tecnológicos podem fazer coisas melhor do que nós,
que nós fazíamos antes, deixemos que façam. O nosso investimento futuro é desenvolver competências ou capacidades que as máquinas não poderão desenvolver, à partida. Claro que estamos num ponto que começa a ser discutível o que é que elas não poderão desenvolver, mas algumas coisas eventualmente não poderão desenvolver. E aí, claro, situaríamos, primeiro, precisamente, a competência ética, a competência de responder responsavelmente em liberdade, e que as decisões sejam responsáveis não só perante os dados. Uma decisão não é só a correta utilização dos dados, isso é o que faz a máquina, e faz melhor que nós, porque nós não utilizamos bem os dados todos. Uma decisão vai além disso. Uma decisão implica responsabilidade. Estamos nós a educar os nossos alunos para assumir decisão em responsabilidade, para além do resto. O resto podem suportar-se precisamente nas máquinas. Depois, a capacidade criativa no sentido profundo do termo. Criar não é só organizar de outro modo os dados que já temos. Uma máquina compõe, neste momento, consegue-lhes compor uma obra igual a uma obra de Bach. Diferente, mas igual, muito melhor do que eu. Certamente. E eu sei compor, note-se. Mais ou menos. Mas sim, mas admito que a faça muito melhor que eu. Eu punha-me ali, teria muitos mais erros do que ela, não seria certamente tão bonita, eventualmente, nem nada como é uma máquina. Eu posso dizer, a inteligência artificial faz-me aí uma sinfonia ao estilo de Beethoven. E ele fazia uma sinfonia ao estilo de Beethoven. Ainda não a coisa anda por aí, mas já há de ser. Será isso criatividade? Será a criatividade simplesmente seguir os dados para uma conclusão absoluta? Ou será uma nova semântica? Ou seja, uma nova interpretação da realidade não vinculada completamente aos dados. Evidentemente que nós, na criatividade, também processamos dados. E precisamos dos dados. E funcionamos em função daquilo que já temos. Mas vamos além disso. E isso, a dita inovação semântica, implica uma capacidade semântica que, dizem os teóricos, as máquinas não têm. As máquinas funcionam muito melhor que nós com uma sintaxe determinada. Mas a alteração de interpretação da realidade, a interpretação semântica, não tem essa capacidade. E isso é precisamente a função da criatividade. Estamos nós, nos nossos sistemas educativos, a investir na preparação técnica que as máquinas vão fazer melhor que nós, ou estamos a investir na função criativa? Como sabemos, a função criativa desenvolve-se sobretudo com o desenvolvimento das artes. As artes são aquelas áreas onde a função criativa é mais potenciada. Temos nós uma dinâmica de educação artística nas nossas escolas suficiente. Para além de alguns dizerem que as profissões artísticas são as profissões do futuro, porque são aquelas precisamente que não podem ser substituídas pelos robôs e são aquelas que também se adequam mais às nossas sociedades que cada vez mais são consumidoras, diríamos assim, de artes. Até que se nós conseguíssemos, numa sociedade ideal, substituir o trabalho duro pelas máquinas, ficávamos com muito mais tempo para ir ao teatro, para ir aos concertos, para a prática artística, etc. A prática do desporto, que também é relacional, competências relacionais. Trabalhamos isso. O desporto é extraordinário no desenvolvimento de competências relacionais. Ou seja, parece que teremos que pensar, isto na minha perspectiva, que não sou especialista em educação e, portanto, pode estar tudo errado, mas parece que temos que pensar naquilo que até agora tem sido predominantemente lateral nos nossos currículos. Desporto, artes, desenvolvimento ético, eventualmente. Sugeria eu como forma de convivermos pacificamente e de forma feliz com o desenvolvimento da inteligência artificial. Se quisermos concorrer no mesmo nível dela, perdemos já antecipadamente, isto acho que podemos estar convencidos. Fico por aqui que já falei demais. Obrigadíssimo. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, professor João Duque, pela sua apresentação, que tanto nos inquieta e nos desafia como educadores neste mundo contemporâneo. O debate sobre o pós-humano, que oscila entre o pós-humanismo crítico e o pós-humanismo tecnológico, debate o conceito de primazia ou supremacia do humano sobre o não humano, ao mesmo tempo que, numa perspectiva mais utópica, defende que a tecnologia poderá contribuir para a construção de um humano superior, uma quase nova espécie. Os desafios e as questões educativas que estas perspectivas pós-antropocêntricas colocam são inúmeras. Desde logo,
porque se torna necessário, como disse, recolocar a pessoa no centro do processo educativo e importa definir que nova pessoa é esta. Apontou-nos algumas linhas de ação, perspectivas que importa intencionalizar no processo educativo, neste novo paradigma, tais como trabalhar competências especificamente humanas, relacionais, éticas ou criativas, educar por modos de ser e de estar, nomeadamente para a liberdade, que implica a responsabilidade por si e pelos outros. Ficam por isso aqui muitos contributos para a nossa reflexão, enquanto agentes educativos, e agora aproveitávamos os próximos 10, 15 minutos para colocar as questões que tenham para o Sr. Professor. Sendo a dita inteligência artificial uma brilhantemente bem elaborada e complexa seleção e gestão de informação por popularidade, sem ter uma verdadeira consciência e critério de verdade, como poderá o transhumanismo ser uma evolução em relação à nossa espécie humana? Será ilusória esta ideia de avanço através da tecnologia? Pois, isso, claro. O problema da evolução em todas as situações depende para onde queremos ir e por isso, e de onde vimos e aquilo que consideramos melhor que o anterior. Se diríamos que a solução de certos problemas significa melhoria relativamente à não solução de certos problemas, a inteligência artificial de facto vai resolver ela própria certos problemas que nós não conseguiríamos resolver sem ela e, portanto, nesse sentido, será uma evolução. É claro que dizer que a nossa humanidade vai resultar numa espécie superior, que é essa espécie precisamente da inteligência artificial. Bom, primeiro, essa espécie superior não é só bem a inteligência artificial. Haveria talvez a intenção de transferir para aí algo mais do humano, mas em rigor, enfim, o que se transfere é aquilo que nós chamaríamos inteligência propriamente dita. A questão é funda e a questão não é nova. Já o inquisidor do Dostoiévski, não é, dizia que resolvia todos os problemas do mundo anulando a liberdade humana. E, portanto, é assim, porque é uma coisa paradoxal. A melhor forma de ver que uma decisão foi de um humano comparada com a decisão de uma máquina é quando essa decisão for errada. Se a decisão for errada é de um humano, porque a máquina não pode errar à partida. E, portanto, nesse sentido, diríamos, os nossos problemas globais, se resultam das decisões erradas dos seres humanos, eliminando a possibilidade de decisões erradas, estão os problemas resolvidos. E, portanto, a nova forma de inteligência será melhor para o conjunto da realidade, na medida em que vai evitar as decisões não só erradas como más, ou seja, queridamente erradas, ou seja, erradas de propósito contra aquilo que os dados nos dizem, só nesse sentido. E, portanto, se nós considerarmos que a liberdade, porque é com a liberdade que podemos amar, por exemplo, é um grau superior relativamente à mera inteligência com base nos dados, aí haverá uma evolução. Mas, de facto, depende da perspectiva, porque, desde sempre, o preço que temos que pagar por aquilo que nós consideramos a grandeza do humano, que é a sua liberdade vinculada à capacidade de amar, de facto, é um preço muito elevado. É verdade. É o preço daquilo que nós chamamos habitualmente imperfeição. E, portanto, identificamos a perfeição com aquilo que não é a vinculação a isto. Mas isto é absolutamente essencial para a antropologia bíblica. O humano define-se precisamente por esta capacidade livre de resposta, de responsabilidade. E, nesse sentido, tem razão o transhumanismo, esse tipo de espécie já não será humana, em rigor. O humano fica para trás. Perdeu-se grande coisa? Alguns dizem que não. Bom, são opções. Nós continuamos vinculados à ideia de que a nossa salvação se realiza enquanto humanos, precisamente nesta fragilidade, nesta debilidade e nestas opções de liberdade. E por isso é que o estado de salvação do humano não é uma certa ideia de perfeição. É a sua capacidade de responder livremente e de viver em amor. A eternidade, salvação no sentido cristão,
enfim, dizem alguns teólogos tradicionais, é precisamente a eternidade em caridade. A caridade não acaba. Ora, a caridade é frágil. Implica a fragilidade, implica a vulnerabilidade, o que significa também a nossa salvação eterna não é passarmos a ser uma espécie de inteligência artificial, ou seja, uma espécie de seres perfeitos nesse sentido. Continuamos a ser os seres limitados, finitos, mas com capacidade de amor que na eternidade intensiva se vive plenamente e que aqui não vivemos plenamente. Nesse sentido, é assim, eu como crente, evidentemente, considero que há uma involução porque elimina aquilo que qualifica o humano. Muitos dos nossos contemporâneos estão convencidos que essa é a solução para o planeta, nomeadamente. Caso contrário, se nós continuarmos com as nossas decisões livres, vamos mesmo destruir o planeta. Ora, isto de facto, é um dilema tremendo neste momento. Reconheço que sim. Muito bem. Estão a cair várias perguntas, por isso eu agora vou fazer a opção de apresentar duas ao mesmo tempo, se me permitir. A primeira, onde está a Igreja neste debate? A outra, como podemos falar de transcendente aos nossos alunos neste mundo tecnológico? Bom, Deus é que está em todo lugar e em todo o tempo, mas a Igreja quase também, ou seja, anda metida, envolvida nisto. Não sejamos pessimistas neste sentido. A Igreja é muito vasta. A Igreja magistério, como nós dizemos, que nós às vezes identificamos a Igreja, por acaso, enfim, também tem tido já posições significativas relativamente a este debate, é verdade. Mas também não é a Igreja toda e, portanto, a Igreja é algo, de facto, bastante complexa e deva-se dizer, se há uma capacidade da Igreja real, dos crentes, é a capacidade de se envolver em tudo aquilo que é humano até hoje, quer queiramos, quer não. Enfim, diríamos, grupos mais, afastados do mundo, que terão a sua vocação, evidentemente, são relativamente minoritários até, diríamos, no âmbito da Igreja. E, portanto, se os problemas do humano nos dizem respeito, é aí onde nós estamos envolvidos, enquanto professores, com os respectivos alunos, enquanto pais com os respectivos filhos e, enfim, no contexto deste debate todo também, mas não é só o debate, é toda a aplicação depois prática disto. Evidentemente que diríamos, depois leituras mais estudadas sobre o assunto competem-nos a nós também, teólogos e filósofos e assim, mais ou menos ligados à Igreja, e competem depois ao magistério também do ponto de vista de afirmações. Por acaso, há uns projetos até bastante interessantes desenvolvidos pelo Vaticano, com os grandes gigantes do mundo digital, relativamente a uma ética no mundo digital, e assim que está a ser claramente trabalhado, e estes assuntos estão a ser bastante discutidos. Portanto, se há uma instituição que não está alheia a isto, de facto, devo dizer que é a Igreja, nomeadamente a Igreja Católica, neste momento. Até é acusada de entrar, diríamos assim, de se deixar apropriar pelos grandes gigantes da tecnologia que o que querem é a bênção da Igreja para fazer o que estão a fazer. Bom, mas isso não digo que não seja, às vezes um bocadinho, mas está de facto aí envolvida. O problema de transcendente é um problema complexo, porque é muito difícil falar do transcendente sem falar mal, erradamente, diríamos, precisamente por tratar do que se trata. Só simplesmente falar assim do transcendente como outra dimensão até pode confundir, nomeadamente as novas gerações, que o que se está a construir digitalmente é essa outra dimensão. Se se fala do transcendente como uma vida perfeita, seja onde for, não digo noutro planeta que não adiantaria, mas noutra dimensão, diríamos, ora, essa vida perfeita vai-se construir precisamente através do uso tecnológico. Ou seja, é muito fácil, assim como é muito fácil a pretensão humana de ser como deuses e identificar todas as conquistas tecnológicas com essa dimensão do transcendente. Eu tenho, quanto a isso, uma posição muito própria, vale o que vale, mas eu diria, o transcendente bíblico é tanto mais transcendente quanto mais imanente. Ou seja, tem que ser mais pensado a partir de baixo. O nosso verdadeiro transcendente está no outro humano, vulnerável perante mim.
O outro humano vulnerável perante mim é que é o lugar de uma interpelação transcendente à exigência da minha responsabilidade. E, portanto, para eu ter isto na dimensão ética, pode haver outras dimensões também, mas na dimensão ética, pelo menos, é assim. E, portanto, quanto mais imaginamos um transcendente segundo uma imagem de perfeição de outro mundo, mais corremos os riscos do transhumanismo equívoco. Quanto mais mergulhamos na nossa realidade, mais percebemos a interpelação transcendente ali, no lugar, no corpo ferido do outro. O samaritano, a parábola do samaritano é talvez o lugar mais central do transcendente para um cristão. E eu penso que isso não está muito distante das ondas dos nossos jovens, necessariamente. Não me parece que certos ideais religiosos podem ser muito equívocos, transmitidos nessa ideia etérea dos ideais religiosos. Ajudar os nossos alunos a mergulhar nos problemas humanos. E hoje os alunos, quanto mais recursos têm, mais podem perder a sensibilidade aos verdadeiros problemas humanos. E isso é significativo. E nós que vivemos no mundo ocidental, que temos problemas humanos à porta, corremos o risco de encobrir mais facilmente esses problemas humanos. Claro que há zonas do mundo em que não há hipótese de os encobrir, mas nós corremos mais risco de os encobrir. Colocar os alunos em confronto com os problemas humanos é colocar os alunos em confronto com o impacto, no sentido do impacto do transcendente, precisamente aí. O outro vulnerável é já transcendente para mim e por isso se torna lugar do transcendente, precisamente. Mas, pronto, sou provavelmente demasiado imanente, enfim, para os gostos transcendentes de alguns. Paciência. Continuam a aparecer muitas perguntas, eu vou, tendo em conta o tempo, fazer mais uma. Eu sou um bocado longo a responder. São várias, pronto. Poderei fazer esta. Faz sentido falar de género numa posição pós-humanista? Não. Aliás, as correntes transhumanistas, sobretudo, as correntes transhumanistas, um dos capítulos que tem a anulação da dualidade masculino e feminino. Por isso é que a tendência é muito monista também aí. Ou seja, de facto é. Precisamente porque se considera que todos os dualismos são problemáticos para o humano. Isto é uma ideia platónica, isto é antiquíssimo, antes de Platão ainda. A primazia do uno e da unidade sobre a diferença, basicamente é essa. E isso predomina aí também. Portanto, o mundo transformado tecnologicamente, a tal singularidade, será o mundo do uno sem as diferenças. Portanto, todas as diferenças que são fontes de conflito, e aí está, da necessidade de opções livres, às vezes erradamente tomadas, ou malmente tomadas, ou seja, em maldade, de facto, terão que ser superadas aí. E, portanto, não, todas as distinções entre masculino, feminino, homem, animal, natureza, cultura, máquina, humana, tudo isso desaparece numa única singularidade final. Esse, quanto a mim, é um dos grandes ideais, atrativo, mas altamente problemático, porque é antiquíssimo e já revelou todos os seus problemas ao longo da história, inclusivamente políticos. Todas as grandes ditaduras, em nome da uniformidade e tudo, se baseiam aí. É o não respeito pela pluralidade da realidade, que é uma pluralidade muito fértil. Também em mal e em asneira, pois é o risco que temos que correr. Bom, o nosso tempo acabou, infelizmente. Teríamos aqui muitas perguntas e muito mais debate. Agradecer-lhe mais uma vez esta inquietante apresentação e gostaria então. Eu é que agradeço, sem dúvida, e agradeço muito as questões que, de facto, espicaçam. Muito obrigada, Sr. Professor.